Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Raul de História, conhecido como Jesus, né? Vamos discutir um pouco aqui nesse vídeo, né? O início, né? O que levou à Primeira Guerra Mundial. Tinha algumas tensões ocorrendo na Europa ali, né? E o que vai levar, de fato, a esse conflito armado. A Primeira Guerra Mundial, ela é o primeiro, assim, evento, né? Em que praticamente todo mundo esteve envolvido no conflito armado, né? Ela acontece de 1914 a 1918. Tá? Antes, né, desse conflito acontecer, o que ocorria na Europa era um período de grande otimismo, né, conhecido como a Bela Época, né, ou Belle Époque, né, em francês, onde as elites, né, europeias desfrutavam de um grande conforto, né, altas inovações tecnológicas, muito dinheiro circulando, aqueles bailes, né, em Paris. Então, assim, era um período de muito otimismo. Só que por trás desse otimismo havia grandes tensões entre as potências europeias, tá? Quais eram essas tensões? Primeiro, pessoal, disputa imperialista, tá? Os motivos, né, que levou à guerra, né, dentre os vários, são complexos. Esse imperialismo é um dos principais, o imperialismo e o nacionalismo, tá bom? O que é essas tensões imperialistas? No século ali 19, pessoal, as grandes potências europeias, né, que tinham indústrias, Alemanha, França, Inglaterra, Itália, Bélgica, Portugal, eles vão formar impérios na África e na Ásia. Eles vão disputar territórios para dominar regiões da África e da Ásia, atrás de lucro, né? Obter matérias-primas, mercado consumidor para vender produtos. Essas matérias-primas, né, eram tiradas, né, minérios de ferro, vários produtos que a África é rica, eram levados para as indústrias da Europa para ser produzido, produtos industriais, e vendidos para a África e para a Ásia novamente. E também investir dinheiro nessas regiões. Então as potências europeias, os países poderosos da Europa, começaram a disputar essas regiões da África e da Ásia. Essas disputas por impérios, né, foi levando a rivalidades. A Inglaterra começou a ver na Alemanha uma rival, uma concorrente, a França. Então esse clima, né, de hostilidade começou a aumentar. Uma outra questão importante, os nacionalismos, pessoal. Nacionalismo basicamente a ideia de uma nação, de um país valorizar, né, as suas características, mas se achar inclusive superior aos outros. Então tinha a ideia, por exemplo, do pan-germanismo. Germano é o alemão, tá? Mas não só o alemão, tem outros povos na Europa que têm origem, tá, germânica, do povo germânico. Por exemplo, a Áustria. Então tinha a ideia do pan-germanismo, ou seja, de todos os germanos se unirem para formar uma grande, né, nação. A mesma coisa acontecia com os eslavos. Eslavo é uma etnia também, que são, por exemplo, os russos, né, sérvios, de uma origem, né, do mesmo povo ali, mas que formou países diferentes. Então tinha a ideia de unir, esses povos se unirem. E tinha a questão também do revanchismo francês. A França tinha perdido uma batalha já para a Alemanha, uma guerra que não foi a Guerra Mundial, tá, uma disputa por regiões ali, que ela perdeu e ficou para a Alemanha essa região, chamada Alsácia-Lorena. Então tinha muito esse clima de revanche da França retomar esses territórios. Então, pessoal, essas rivalidades, né, essas disputas imperialistas e a ideia dos nacionalismos ali muito forte, começou a levar a hostilidade, a tensões, a disputas entre as potências. O próximo passo, pessoal, era o quê? Corrida armamentista. Esse período é conhecido como paz armada. Os países estavam em paz, mas estavam se armando. Então, uma grande disputa por invenções e inovações tecnológicas, armas para destruir, enfim, começou uma grande corrida de elaboração e invenção de armas, tá bom? Associado a isso, pessoal, você vê que o clima está virando um barril de pólvora ali, né? Tem também a questão das alianças. Os países começam a fazer alianças, os amiguinhos ali já, tá? Então tinha ali basicamente, tá, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, tá? A Tríplice Aliança era formada basicamente ali, pessoal, pela Alemanha, tá? Apoiado, né, não só pela Alemanha, por outros povos
germanos, como a Áustria, por exemplo. Também fazia parte ali a Itália, tá? Depois a Itália vai mudar de lado nessa guerra, e junto com o Império Turco-Otomano, né? Esses países eram chamados de potências centrais, tá? Do outro lado tinha a Tríplice Entente. Tríplice quer dizer três, tá? Porque são os três principais. Do lado da Tríplice Entente estava então a Inglaterra, tá? A França, né? A Rússia. A Rússia, como era um povo eslavo, também tinha apoio da Sérvia ali. E a Itália, que depois vai entrar para esse grupo também. Então, olha só, já tem tensões, tem rivalidades, tem os grupinhos armados, essas alianças faziam parte, inclusive, de ajuda militar. Quer dizer, se um país fosse atacado, todos que faziam parte dessa aliança iam apoiar ele. Então, assim, está tudo preparado para um conflito. Falta um estopim, falta alguém acender esse barril de pólvora ali. Para você ter uma ideia de como esse nacionalismo, né, era muito forte, os países se achavam tão superiores aos outros, que inclusive durante algum momento ali antes da guerra, pessoas torciam para acontecer um conflito porque achavam que rapidamente ia vencer o inimigo. Então na Inglaterra tinha um grande otimismo, achava que rapidamente ia vencer a Alemanha, por exemplo. Então elas chegavam até a torcer, falavam, vamos destruir o inimigo e vamos ficar mais poderosos e tal, para isso. Então, assim, nesse clima de tensão toda, faltava alguém acender esse barril. O fato que vai levar, né, que vai ser o estopim, que vai levar essa situação para um conflito armado, vai ser o assassinato, tá, de um príncipe da Áustria, que na época era Império Austro-Húngaro, tá? Esse cara chamado Francisco Ferdinand, que é austríaco, né, ele vai fazer uma viagem à Sérvia. A Sérvia é um país que era dominado por esse Império Austro-Húngaro. Então esse príncipe foi lá no país, né, na Sérvia, onde o povo dele domina, ele é o herdeiro, né, que vai herdar aquele império. Só que a Sérvia é um país eslavo, que está aliado a outra aliança ali, onde está a Rússia, tá bom? Então o que vai acontecer, pessoal? Francisco Ferdinand, príncipe do Império Austro-Húngaro, vai até a Sérvia. Lá ele vai ser assassinado por um grupo ali, né, que queria libertar a Sérvia desse domínio do Império Austro-Húngaro. Então, quando ele é assassinado ali, a Áustria imediatamente declara a guerra à Sérvia. A Sérvia, como era um povo eslavo, a Rússia vem em ajuda, e a Rússia está no outro grupo. Então, um país vai declarando guerra ao outro. Começa o conflito armado, tá? Essa situação é um pouco complexa para entender, mas basicamente vocês têm que ter em mente o quê? Essas tensões que envolviam a Europa, as alianças formadas, estão armados, estão esperando o conflito, falta um motivo. O cara da Áustria vai numa visita à Sérvia, a Áustria dominava a Sérvia, o príncipe da Áustria vai até a Sérvia, lá ele vai ser assassinado por um grupo de sérvios. E aí a Áustria vai acusar o governo sérvio de ter assassinado o cara, vai declarar guerra à Sérvia. A Sérvia, que é um povo eslavo, a Rússia vai vir ajudar a Sérvia, vai declarar guerra à Alemanha. E aí um país vai declarando guerra ao outro. Começa a Primeira Guerra Mundial em 1914, tá? Nós vamos ver um pouquinho das fases dela no próximo vídeo, próxima aula, tá bom? Obrigado, pessoal.